E aí você tem aqui a técnica da árvore de problemas, tá? Ela é uma representação gráfica de um problema e dos respectivos fatores causais. Vou mostrar para vocês aqui a árvore, tá? Mas ela realmente tem aí todo um desenho gráfico que ajuda muito, tá? Na demonstração dos problemas. Então, é uma técnica muito bem estruturada, mas que exige aí lá num curso de auditoria, a gente vê ela com mais detalhes, tá? É importante nessa representação gráfica da árvore de problemas observar que a causa 4 tem desdobramentos nas duas ramificações da causa 3. Esse fato demonstra que com essa técnica é possível analisar eventos que tenham causas e consequências múltiplas. Então, cada técnica você pode aplicar de acordo com a sua necessidade. É isso que é importante entender aqui, tá? O diagrama de Bataille, também estou mostrando aí para vocês o desenho, tá? Né, como que ele funciona em relação às causas e às consequências, tá? E o diagrama de Ishikawa, que também é um diagrama aí, que também apelidado de diagrama de peixe, tá? Também ele ajuda aí nessas informações. O brainstorm é uma técnica que a gente usa junto com as outras, tá? Então o brainstorm é realmente muito bom, né? Mas você tem que saber conduzir. Mas ele sempre a gente pode utilizar com quaisquer outras técnicas aqui que a gente viu, tá? Então, né, um ambiente descontraído, um ambiente respeitoso, você encorajar as pessoas a falar é importante no brainstorm. Não é um ambiente de críticas, é um ambiente de descontração, de conversa, onde a gente não... Tem palavras que são totalmente proibidas no brainstorm para mim, tá? Daí eu tô falando da minha visão, tá? Igual se alguém fala alguma coisa e o outro fala, mas isso é óbvio. Né? Óbvio para quem? Então, às vezes, uma determinada coisa parece óbvio para você, mas não é para o outro. Então, numa técnica de brainstorm, a gente, por exemplo, não pode nem sonhar em falar que uma determinada coisa é óbvia, tá? A matriz de Guth também é bastante útil no trabalho da auditoria, consiste em priorizar objetos. Serve, portanto, para identificar os problemas e as causas mais relevantes para que possam ser tratados de forma prioritária. Então, a matriz de Guth, ela vai falar da gravidade, da urgência e da tendência. Então, e isso aqui, quando a gente tem algo que impacta, né, e que o impacto é muito alto, tem alta gravidade, é importante a gente usar essa matriz, tá? Então, tem as fases da execução, que se realiza a maioria dos testes, que resultarão nos achados da auditoria. Para isso, contamos com o apoio de técnicas de coleta, de análise de dados e também de análise de causa raiz. Então, aqui a gente só fez um apanhado dessas técnicas de forma bem resumida, para que você saiba que é dentro disso que você desenvolve contexto. Tá? Então, um relatório, muitos relatórios que a gente vê de controle interno, né, e de auditoria, é repetição de norma e repetição de demonstrativo contábil, sem qualquer análise. Então, isso não é relatório, né? Então, o relatório, ele tem ali o planejamento, ele tem execução de testes, evidências, papéis de trabalho, matriz de achados, os achados. O nível analítico, né, da fase da execução do relatório, ele é o mais detalhado. Constitui-se de registros individuais, lista, dados extraídos diretamente do sistema, sem tratamento, tá? Então, assim, peguei a execução orçamentária
da despesa do município ou da instituição, da autarquia, né? O que eu vou fazer com esse registro? Tá? O que eu vou analisar aqui, né? O nível intermediário constitui-se de informações consolidadas com base em parâmetros previamente definidos. As informações com esse nível de detalhes devem ser registradas no relatório. Então, um exemplo aí, grupo de produtos em que se verificou o preço em desacordo com os parâmetros definidos e o valor total do sobrepreço apurado. Então, esse tipo de informação, ela vai de forma detalhada. No relatório, as equipes devem registrar somente as conclusões sobre o objeto examinado. Tá? O nível elevado constitui-se de conclusões da reunião de diversas informações de nível intermediário. Um exemplo, as aquisições realizadas geraram prejuízo para a administração. Então, as informações com esse nível de detalhe devem ser registradas no resumo. Para manter nos relatórios somente os conteúdos necessários, além da atenção aos níveis de detalhe, as equipes devem também usar um importante instrumento, a matriz de achados. E aí nós vamos falar aqui, né, mais uma vez, né, isso aqui não é um curso de auditoria, mas nós vamos, né, falar aqui sobre o que é essa matriz de achados. Tá? A matriz de achados, né, a gente vai disponibilizar um modelo aí para vocês, é um instrumento de planejamento dos registros. Sua finalidade é proporcionar agilidade e eficiência, tanto no processo de elaboração quanto no processo de supervisão dos relatórios. Ela serve para estruturar os achados, garantindo que eles tenham todos os elementos requeridos pelas normas, da descrição sumária, critério, condição, causa. Além desses elementos, a matriz traz também a recomendação e os elementos que suportam os achados, isto é, as evidências garantindo coerência entre todos eles, o que facilita o processo de supervisão. A matriz de achados possibilita também estruturar o próprio relatório, pois permite que se identifiquem os achados semelhantes que podem ser reunidos. Tá? Então, muito comum, tá, em uma auditoria a gente pegar elementos que a gente reúne, às vezes reúne o grupo e aí a gente reúne aquelas informações, tá? Em obra, né, quando a gente vai fazer auditoria de obras, isso é muito comum acontecer. Às vezes o setor de engenharia ali, né, você faz a equipe de engenharia, a equipe que atua na supervisão dos editais, dos contratos, né, dos projetos e a equipe de execução orçamentária e financeira daquela obra, tá? Então, quando a gente junta as equipes, normalmente aquelas informações, elas convergem, tá? Então, às vezes, a equipe de engenharia fala assim, olha, essa medição aqui, ela foi paga dentro de um processo de empreitada global, pagou em formato de item. Aí isso lá na execução orçamentária e financeira vai ter um problema, e vai ter um problema jurídico, porque às vezes descumpriu o contrato, porque o contrato era medição global, pagou em item, e toda a fase ali da medição com a verificação jurídica acabou gerando um problema que precisou ser relatado de forma conjunta. Isso é bastante comum em auditoria de obra, tá? A gente relatar esse tipo de problema, tá? Pode haver situações em que seja necessário elaborar mais de um achado para responder a uma mesma questão de auditoria. Nesses casos, o responsável pelos registros deverá elaborar um parágrafo inicial que responda à questão de auditoria de maneira mais ampla e, ao mesmo tempo, explicite de que forma os achados contribuem para o alcance dessa resposta. Então, os achados de auditoria, a gente também está colocando aí os níveis, tá?
nível baixo, nível médio, nível alto, nível muito alto, né? Então, a gente também tem que saber classificar os níveis dos achados de auditoria, tá? A relação entre matriz de planejamento, matriz de achado e o relatório. As matrizes têm como finalidade garantir ganho de produtividade, já que registram de forma organizada as informações mais relevantes do trabalho de auditoria. Então, a matriz de achados, ela tem campos, né, idênticos à matriz de planejamento. Então, como ela tem esses campos, né, das questões e as subquestões de auditoria e os critérios, esses componentes, eles estruturam a coerência do relatório, tá?